Oi, pessoal que tá chegando, boa noite. Renata já entrou. Oi, Carol, tudo bem? Renata, aí você só clica para participar. Tem a opção de pedir para participar, tá bom? Aí eu aceito você. Oi, Lana, boa noite. E Oi, Renata, aí, tudo apareci. aí? Conseguimos, tudo bem? Boa noite. Bom, deixa eu posicionar aqui. Boa noite. Que legal te ver, muito bom esse sorriso, muito legal. Ah, que bom. Tá bom? Tá bom? Saudades. Me vendo bem? Tá ótimo, Então, tá arrasou. bom. Eu Tá bem elegante, bem também, bonita. Nath, com saudade de vocês, de ver vocês. Ai, gente, muita saudade. Espero que logo, logo a gente se encontre, né? Acho que daqui a alguns meses a gente já consegue aula. Sim, sim, a gente vai se encontrar mais breve do que vocês esperam. Quero Não sei agradecer. se, mas a gente vai se encontrar. Vamos sim. Quero agradecer muito a oportunidade de você estar aqui conosco no Grupo Chá. É uma honra poder estar aqui conversando com você. Que pena que não presencialmente, né? Mas a gente tem essa opção virtual e vamos aí arriscando e vendo tudo que a gente pode fazer virtualmente. Muito obrigado. Já tem bastante fãs aqui seus, já estão participando. O pessoal comenta aqui no bate-papo. A Carol falou que ama muito você aqui. Tá todo mundo aqui participando. A Carol que era da AMB, né, e foi para, acho que é a Universidade Federal da Bahia. Ela está estudando Sim, lá agora. sim, É, foi o semestre, uma fofa que fazia o Clau, que fazia o palhaço. Saudades, Carol, beijo, que bom que você está aqui. Renata, então já temos algumas pessoas aqui. Podemos começar? Tudo bem? Sim, tudo bem, tudo bem. Tá, muito obrigado. Pessoal que está aqui, muito obrigado também pela participação. E a nossa live de hoje é para falar sobre arte e educação no Brasil. E nós convidamos a Renata Câmara, que é atriz, diretora teatral, arte educadora, e também eu tenho a oportunidade dela ser a minha professora na Embi Morumbi. Vamos ter algumas pautas aqui, alguns tópicos que já combinamos, né? E a Renata vai falar um pouquinho da trajetória dela. Renata, por favor, se apresente. Eu gostaria que você falasse da sua vida profissional como atriz, arte educadora, tá? Fique à Sim, vontade. sim, e muito obrigada também pela oportunidade, né? Eu quero agradecer vocês do Grupo Chá, que agora eu sei o que significa, né? Porque eu via as outras lives e é um orgulho, né? Eu acho que a gente está falando de arte e educação e sempre é um orgulho a gente ver aí artistas que estão ainda em formação, que estão, né, cursando e já com essa iniciativa de ter um grupo, de ter todo esse canal de vocês. Então, eu já sou uma admiradora e fico muito feliz como professora, como educadora, né, de ver vocês tendo essa coragem e essa iniciativa justamente nesse momento tão difícil, né? Então, é um prazer estar aqui mesmo, fazendo minha primeira live, que eu não sou muito Obrigado. das coisas visuais, mas estamos aqui, né? Então a minha trajetória, na verdade, eu acho que é até importante falar um pouco, porque a arte e vida, né, tá sempre junto, né? Aquilo que você, as suas escolhas na vida, as suas escolhas profissionais. Então, a parte do teatro, ele sempre esteve presente na minha vida, desde a infância, desde o grupo de teatro amador. Então, isso é importante pensar que eu comecei em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo,
ainda, né, no primeira instância, antes da faculdade, fazer parte de um grupo de teatro amador. Então, acho que ali a gente começa com as primeiras ideias de coletivo, né? Na época falava-se de grupo de teatro, não coletivo, mas foi ali que eu comecei, no Queda do Palco, que era o nome do grupo, e aí fiz teatro até os 17 anos, e chega então o momento do vestibular, né? Que todo jovem, adolescente, que vocês também já passaram por isso, o que vamos fazer da vida, que curso a gente vai escolher. E aí eu tive a oportunidade de escolher artes cênicas, que era ainda uma coisa desconhecida, né, no final dos anos 80. Não tinham muitas universidades. A Unicamp estava com seu primeiro grupo de universidade de artes cênicas e tinha a ECA na USP. Então, foi esse curso que eu fiz o vestibular e passei, ainda muito novinha. Então, com 17 anos, como muitos de vocês, colegas de vocês, com 17 anos, a gente entra na primeira graduação, e era uma graduação voltada para artes cênicas e para o bacharelado. Então, o sonho é sempre de ser atriz. Então, eu me apresento ali como atriz no meu currículo Lattes, mas faz tempo que eu não exerço a função de atriz, né? Eu comecei como atriz no bacharelado, que é o sonho de interpretar, que é o sonho de fazer teatro, mas depois, né, depois da minha formação novamente com grupos de teatro, participei do primeiro grupo de teatro de palhaços, que foi o Farândola Trupe, e comecei como palhaço de circo, e ali a gente começou a trabalhar, além das peças de teatro, com as oficinas. Então, era uma época que se fazia muitas oficinas de teatro, eu era muito oficineira. Então, o teatro e a educação, ele começa ali, porque eu comecei a perceber, então, que eu poderia ensinar teatro, né? Então, a gente começa de uma forma muito livre, dando oficina, porque era também uma forma de você fazer o espetáculo, ganhar o seu cachê, mas tinha contrapartida, você dar aula, dar uma oficina. Então, a gente dava oficina sem método, sem saber o que era, ensinando circo, malabares e teatro e jogos. Então, eu comecei muito dessa forma, bastante empírica, e fui me interessando e gostando e tendo paixão por ser professora de teatro, que é como eu me vejo hoje, né? Como pesquisadora e professora de teatro. E aí, então, eu fui seguindo. Aí fiz, então, licenciatura, curso de licenciatura, aí fui fazer um mestrado, doutorado, para, então, me especializar nessa questão da pedagogia do teatro. E é onde eu me encontro hoje, como professora de teatro, pesquisadora, encenadora. E também, quando eu comecei a dirigir os espetáculos no Circo Navegador, eu comecei a gostar mais de dirigir do que ficar no palco, do que atuar. Né? Então, minha trajetória foi um pouco nesse lugar. Né? Começou ali no bacharelado e agora eu terminei em 2018 o meu doutorado. É isso, E apresentei para fazer. respondeu sim, muito bom. E na área da artes cênicas, né, você está em todas as matérias envolvidas, né, na questão de dar aulas, da arte e educação. Você dá aula de consciência corporal, você dá aula de história do teatro, e eu vi aqui também pela internet que você também dá aula de como a gente pode fazer máscaras, né, e trabalhar a parte de conhecer a máscara, tanto do palhaço, e até a gente construir essa máscara, né? Eu tive uma oportunidade de fazer uma aula online de confecção de máscaras através do isolamento. Então, o professor, não sei se você conhece, o nome dele é o Sérgio Zanchi. Ele deu aulas de máscaras. Inclusive, a gente fez, eu tenho até aqui. Foi o que a gente tinha em casa para fazer. Então, essa é metade, né, de uma máscara, mais ou menos uma máscara neutra, não sei muito bem. Essa daqui que pode ser considerada expressiva, talvez, não sei. Vai me corrigindo aí. E essa, que se eu não me engano, era uma máscara larvária. Sim, sim, Então a sim. gente fez com os objetos que nós tínhamos em casa e foi bem legal. E gostaria que você falasse também do seu trabalho de construção, de orientação da máscara, tanto do palhaço ou de como fazer uma máscara mesmo. Daí também né? Eu não conheço, né, esse professor, esse artista que você citou, mas eu também não me considero uma maneira. Eu sou
assim, uma apaixonada por máscaras, mas eu não sei fazer máscaras, eu já fiz, assim, como você, né? Mas é um outro caminho ali que foi seguindo. Então, a história da pesquisa com a máscara, né, começou aí, né, no meu mestrado, quando eu comecei a ter o objeto de iria estudar. Como eu já tinha feito parte do Circo Navegador e do Farândola Trupe, já tinha trabalhado ali com o Hugo Pozzolo, com o Alexandre Roth, com essa questão do palhaço, e tinha feito um curso também com a minha mestra, Beth Dorgan, de clown. Eu me apaixonei por essa questão do clown. E o clown é uma máscara, é a máscara do nariz vermelho, que é a menor máscara do mundo. Então, trabalhando com o clown, tendo esse treinamento do palhaço, eu percebi o quanto essa técnica da improvisação, do jogo, da presença, né, da precisão, da atitude cênica, do jogo com o outro, como isso ajudava qualquer ator em qualquer construção de personagem, de representação, de cena, que o clown poderia ser um tipo de uma máscara de treinamento. E quando eu comecei, então, a pensar o que eu queria fazer no mestrado, eu comecei a investigar as máscaras como uma possibilidade de uma ferramenta pedagógica. Então, por exemplo, vocês fizeram ali na aula de história, né? Se eu estou fazendo uma peça de comédia dell'arte, como que essa comédia dell'arte e as meias máscaras da comédia dell'arte podem me ajudar nesse corpo físico, na composição até de um outro papel que não seja de comédia dell'arte. Então, a investigação com as máscaras começou nesse jogo. Pensar as máscaras como uma possibilidade de ajudar o intérprete na sua atuação. E aí o meu mestrado foi nessa pesquisa, né? Até a gente teve a conclusão no final de uma peça do Hamlet. Então a gente trabalhou com a circunstância ali, né, da tragédia do Hamlet, e esses papéis foram feitos a partir, né, pelo ator, de máscaras que eles usaram para criar. Então, teve a máscara do palhaço, meias máscaras, mascaramentos corporais. Então, nesse sentido, eu trabalhei as máscaras. E no meu livro, eu explico um pouquinho dessa técnica do gesso, que é muito conhecido, né? Que é você fazer o seu molde ali do negativo e do positivo, que você faz o gesso do teu rosto, e a partir desse gesso, com gases, você vai fazendo as máscaras que você quiser. Então, você pode fazer a neutra, que é essa primeira origem ali do Jacques Lecoq, do Lecoq, a máscara neutra, e a partir daí você brincar com meias máscaras, como você me mostrou aí, né? Uma meia máscara que a boca fica de fora para você falar, né? Que vem da comédia dell'arte, as máscaras expressivas, que elas trazem já um tipo físico, as larvárias, que elas são abstratas, e aí por aí vai. Então, a minha pesquisa de máscara é isso, é trazer a máscara como uma possibilidade do ator trabalhar o seu papel, e usar isso como uma ferramenta de construção e de atuação. Então, aí que é a minha história com máscara. Então, quando eu dou a disciplina de formas populares, no 5º semestre da EMB, que a gente trabalha com essa questão do teatro popular, isso vem muito à tona. Mas eu não saberia dar uma oficina de vamos construir máscaras, né? Eu vou muito para o contemporâneo, a questão dos mascaramentos espaciais e corporais e os mascaramentos no viés do corpo, do performer, né, e na contemporaneidade. Então, não sei se eu te respondi, mas é um pouco assim. Mas muito bacana essas suas máscaras, e assim, não é difícil de fazer. Acho que em tempos de quarentena, que a gente está muito em casa, brincar com a máscara é uma delícia. Dá para fazer também com uma bexiga, né? Um balão você enche e aí vai fazendo de jornal, de papel craft, vai molhando, vai passando cola com farinha. Então, eu já fiz vários tipos de técnicas para construir e aí brincar com as máscaras e levar para a cena, para o jogo. É uma delícia. E aí tem também essa questão de você colocar a máscara e tirar a máscara. Que você coloca a máscara como um objeto concreto e aí você, na sua relação com ela, você vai trazendo o seu psicofísico, o seu corpo. Só que quando você retira aquele objeto, o teu corpo já está. Então, você pode estar com o corpo em máscara. O seu corpo está na máscara, mas não necessariamente você precisa estar com o objeto. Eu posso ser um clown sem ter um nariz, né? Porque é um estado, é uma presença.
E aí, isso é um pouco da minha viagem, mas isso é uma pesquisa já de mestrado, de doutorado, foi aí que surgiu essa questão da máscara na minha vida, assim. E claro que conforme a gente vai estudando, isso me abre leques para poder dar aulas em várias disciplinas. Eu espero ter essa aula de palhaçaria, de máscaras com você. Eu gostaria muito de experimentar e de ter essa experiência contigo. Já para aproveitar o seu livro, né, que é Um Olhar através de Máscaras, uma possibilidade pedagógica. Eu tive a oportunidade de ler, inclusive ele tem na Biblioteca São Paulo, onde eu trabalho, e achei muito legal a experiência que você conta dos alunos, né? Você trabalha junto com os alunos que estudam no Macunaíma, né? E você continua dando aula lá? Sim, o Macunaíma, na verdade, foi o momento quando eu comecei a lecionar mais, né? Antes, faz o quê? Faz quase 20 anos que eu dou aula lá no Macunaíma. E antes, então, eu trabalhava com os grupos, né, como até hoje, mas eu tinha os meus grupos, os coletivos, né, de trabalho, e eu dava as oficinas, né, e a gente vendia espetáculos e trabalhava com isso, com os Sescs da vida desde aquela época, e né, ganhei muito cachê bom do Sesc, né? Mas aí foi quando começou, então, esse lugar de começar a dar aulas, né? Eu tinha muitos colegas no Macunaíma, desde a época da faculdade, né? O Adriano Cipriano, Laura Lute, que falavam, hey, né? Vem trabalhar com a gente. E eu pensava assim, ah, mas será que eu sei dar aula? Mas foi justamente ali que toda a minha parte de licenciatura e desse também se tornar uma professora aconteceu. Então, eu leciono lá no Macunaíma até hoje, só que é um teatro-escola técnico, né? De um curso técnico. Então, não tem essa linguagem, né? Esse caráter da graduação. Por isso que eu fiz mestrado e doutorado para trabalhar na graduação. Mas o Macunaíma tem essa liberdade também de você conhecer esses alunos e continuar depois com eles como amigos, né? Nesse período do meu mestrado, então eu chamei alunos que já estavam formados, alguns tinham acabado de se formar, alguns ainda estavam na aula ali, tendo aula, e formei um coletivo para justamente fazer a pesquisa, não já com um profissional, né? Porque uma pesquisa de mestrado, né, o próprio nome já diz, é uma investigação cênica de um objeto de estudo. Então, eu queria saber para eles, iniciantes na carreira e na profissão, se a utilização dessas máscaras como um veículo de construção de papéis, entendeu? E de vivência, de organicidade, se isso era possível. Então foi maravilhoso, foram amigos que eu tenho no coração até hoje, foram super generosos, porque a gente trabalha sem ganhar, né? Sim, a Tipo, maioria vem das vezes. trabalhar comigo, que eu te dou a oficina, a gente vai fazer, e aí, né? Então, o fruto do mestrado foi esse livro, que é também a publicação e tem o nome deles ali. Então, fico muito feliz que as pessoas conseguem ler e divulgar os livros, né? Isso é muito importante. E temos que lutar para que continue aí a perspectiva, lançando livros e publicando, e alunos, estudantes de teatro consumindo esses livros, né? Então, mas é Muito bom, isso. Renato. Estou gostando muito de conversar contigo. Tá cansada? Quer beber uma água? Tá tudo bem, eu só não Não? consigo ler as coisas que as pessoas colocam aqui, tá? Porque Ó, tem um para ler, comentário aqui, ó. eu tenho que tirar o óculos, eu tenho que olhar. É do Jordão Ricardo Vieira. Ele fala: Renata, professora incrível e especial. Nas aulas dela dava para fazer várias possibilidades com o corpo e a máscara. É um elemento incrível para compor uma aula. Saudades das aulas dela. Sim, Jordão, meu aluno Tem lá do bastante fã aqui. já formado já, né? É, porque assim, também, gente, vocês já me viram nas aulas, né? Então, vocês sabem que dar aula tem que ser apaixonado, porque não é fácil, né? Sim. Mas também é uma forma da gente aprender muito. Então, toda a minha pesquisa, todos os estudos, eu fico pensando, né? Eu vou usar isso com essa turma, eu vou trazer isso para essa disciplina, eu vou trazer isso para esse grupo. Então, eu também vou aprendendo junto com vocês e vou levando isso para minha criação artística, né? Então, é uma delícia. Por isso que tem esses alunos todos, porque às vezes também eu estou lá pesquisando máscara, mas eu estou dando uma disciplina de expressão corporal. Só que o que é uma disciplina de expressão corporal, né? Cabe ali, na própria AMB, que eu dei aula de consciência corporal,
Então, consciência corporal, né? Eu trabalho com Lecoq, com a máscara neutra. Que a máscara neutra te dá análise do movimento, te traz total possibilidade de consciência corporal. Então, né, o professor ele vai trazendo as suas habilidades, as suas pesquisas para as disciplinas específicas que ele vai trabalhando, né? E aí é muito gostoso. A gente Muito explica assim. bom. Renata, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é ser arte educador no Brasil, qual a relevância, os desafios enfrentados e a resistência no âmbito formador cultural artístico. É nítido, né, que nós, artistas no Brasil, temos muitos desafios a enfrentar aí na vida. Gostaria que você comentasse um pouco como é ser arte educadora. Você enfrenta muitos obstáculos, claro que você falou no começo da sua trajetória, mas gostaria que você compartilhasse mais agora, principalmente também nesses tempos de pandemia. Sim, eu até peguei a minha cola aqui, meu papel, porque eu penso mais escrevendo, sabe? E perguntando as coisas aí. Isso é muito complexo, né? Muito complexo, assim. Eu acho que tem essa. Primeiro, da minha trajetória, eu acho que isso não é tão mais assim, mas assim, na minha trajetória, começou a ter. A gente tinha um preconceito. As pessoas faziam um bacharelado para ser ator. Fazer licenciatura era aquele que não é bom ator, sabe? Ah, ele é ruim demais, então ele vai ser professor, né? Então as pessoas queriam fazia licenciatura, a gente virava o nariz, porque não fazia teatro, sabe? Então ficava sempre uma coisa da licenciatura separada do bacharelado e uma rixa com isso. E aí os atores loucos vão dar oficina, mas não tem método, não tem avaliação, quer dizer, não tem nada da pedagogia do sentido do ensinar, né? Só que isso veio mudando, estou falando isso aí na década de 90, né? Hoje, por exemplo, como vocês, como no curso da EMB, já é um bacharelado com licenciatura. Sonho de todos os cursos das universidades, até que estão tentando fazer isso, é juntar o bacharelado com a licenciatura. Por quê? Porque as coisas não são dissociadas. Né? E também, assim, um professor de artes que vai trabalhar com a arte e educação, que vai levar, ele tem que passar pelo bacharelado, porque ele tem que passar pelo palco, né? A experiência da atuação. Então, uma experiência com a outra, na verdade, só se completa, os cursos se completam. E mesmo às vezes eu dando uma aula de atuação, de interpretação, a maneira como eu estou conduzindo, a gente está falando de pedagogia do teatro. Stanislavski era um pedagogo, né? Então, o que é a pedagogia do teatro? O que é artes cênicas dentro do olhar da pedagogia do aprendiz que vai aprender a atuar, né? Então, tem muito essa questão da aprendizagem. A pedagogia, ela vem aí. Então, licenciatura e bacharelado, para mim, não deveria ser dissociado, tinha que estar sempre junto. E aí a gente começa a pensar, então, o que é essa, né, essa arte e educação no Brasil? Né? Então, arte não tem que ser separada da educação. Não gosto das coisas quando elas são separadas, eu gosto das coisas quando são híbridas, né? Então, arte e educação tinha que ser tudo junto. Porque também, se a gente vai fazer lá uma historicidade e pensar, quando começou a arte no Brasil? Quer dizer, quando começou a ser obrigatórias disciplinas de artes dentro do currículo formal da escola básica do ensino fundamental? Foi recentemente que isso aconteceu. Eu tinha aula de educação artística nos anos 70. E eu fazia teatro na aula das artes plásticas e da aula de música. Música já tinha um status melhor. Mas o teatro, ele sempre foi nesse lugar de que ele era para o Dia das Mães, para o Dia do Índio, para o dia de alguma data comemorativa. Nós conseguimos mudar isso, né, nos anos 2000, com essa ideia, com a lei que teve de ter a disciplina de artes como né, dentro do currículo obrigatório, artes cênicas, artes plásticas, artes visuais. Então, é fundamental que a gente resista fazendo isso que vocês estão fazendo. Entendeu? Fazendo essas lives, fazendo o canal de vocês, indo cursar, né? Se matriculando para que as licenciaturas, para que os cursos não deixem de acontecer. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo nesses últimos anos, nem estou falando da pandemia, antes da pandemia, já estava acontecendo esse sucateamento e essa guerrilha de derrubar com a arte e educação. Derrubar com as licenciaturas de artes cênicas, derrubar com os cursos de teatro.
Então a pessoa fala assim, vou fazer um curso de teatro para quê? Por exemplo, você vai ser o futuro professor, ele vai falar, vou trabalhar onde? Tem que ter lugar para trabalhar. E só vai ter lugar para trabalhar se a gente construir o lugar para trabalhar. Porque senão não vai ter mesmo, senão ninguém vai se matricular, ninguém vai fazer. Por que eu vou fazer teatro? Vou trabalhar onde? Porque nem novela não tem mais, porque não vai ser mais novela. A gente está num outro lugar, no lugar da internet, no lugar das séries, no lugar de outros campos. Então, a educação também tem que se ressignificar e a gente tem que fazer com que o nosso lugar aconteça, desde o ensino básico, desde ali. A criança que está ali, ela não está fazendo só um entretenimento na aula de artes. Não, não é isso, é cultura. Né? Outro lugar ali da arte que tem que acontecer na educação infantil em todos os estágios. Então é um pouco isso que eu tenho que falar. É muito difícil, por quê? Porque parece que quando a gente estava começando a se fazer mais presentes, né? Quando finalmente as universidades estavam trazendo esses cursos, as federais, as estaduais, né? O aluno podendo fazer um vestibular e fazer um curso de artes cênicas, né? Até de ter aulas de atuação, de performance, as coisas estavam acontecendo, de repente, assim, quebraram as nossas pernas. Porque além de estar tudo difícil para todas as profissões, para o professor, né? Para o arte educador, para o artista, tá muito pior, né? E parece que a gente tem que novamente resgatar aí esse lugar das máscaras, da Idade Média, das carroças, né? Sei lá, das praças públicas, e começar a trazer novamente essa importância da arte educação, né? E não pode deixar de acontecer em todas as comunidades, em todos os locais, né? E não só ser, assim, um anexo, né, disciplinar. Ah, vai lá fazer uma aulinha de artes para relaxar, né? Então não é isso. E eu acho que a grande mudança vem nessa geração, como você, Zeca, com a Lana, o Léo, entendeu? Essas pessoas que estão buscando a formação. Quando os alunos vêm para o primeiro semestre, eu falo, gente, que bom que vocês estão aqui. Porque é só tendo esses novos alunos, esses novos profissionais, fazendo com que as coisas aconteçam, é que a arte educação no Brasil ela vai começar a se ressignificar e se manter, né? Porque ela está ali por um fio, assim, que tá por um fio, assim, sabe? Não sei se eu respondi, é muito uma questão muito difícil, né, da gente pensar. Eu lembro de uma fala sua também, trazendo esse assunto da pandemia. Quando você deu aula para nós, você tinha dito que nós vamos entrar para a história do teatro, porque estamos fazendo teatro online. E eu pensei, parei para pensar, né? Nossa, não é aquela verdade mesmo. Um dia alguém vai estar estudando e vendo que algumas pessoas, ou milhares de pessoas, estudaram teatro em casa, através de telas. Eu achei muito interessante e muito louco isso, né? Porque a gente está vivendo isso e às vezes a gente não percebe. Eu mesmo não estava percebendo. Então eu achei muito legal. Gostaria que você falasse também já pegando esse gancho da pandemia, como podemos dar aulas na pandemia? Eu vou trazer o exemplo do Grupo Chá, que é, para quem não conhece, Cenas que Habitam a Alma, tá? Aí a gente traz essa sigla. Começamos uma oficina de um mês e tem sido bem desafiador, porque a gente tem essa coisa da internet que trava, ou a luz pode acabar, a energia, e a gente está lá para arriscar na hora, sabe? Então a gente testa alguns exercícios de improvisação e a gente coloca algumas interações entre os alunos. Então tem sido muito legal ao mesmo tempo e muito desafiador. E gostaria que você trouxesse a sua experiência, porque você dá aula para nós também pela internet. E gostaria que você trouxesse seus medos, se é que tem, ou desafios e conquistas, o que você tem achado. Olha, Zeca, é muito desafiador mesmo. Realmente, assim, a gente pensava. No primeiro momento tem essa questão de resistir, né? Resistir no negócio da negação, né? Tipo, isso vai ser só um pouquinho, isso não vai dar certo, não pode ser teatro desse jeito, não dá para fazer aula prática desse jeito, aula prática não vai rolar, porque não dá, como é que eu vou fazer aula de corpo? Não tem espaço para dar aula de corpo. Então, é nessa resistência da negação. Então, acho que tem o primeiro momento da negação.
Depois tem um momento que é o momento que a gente é artista, profissional e professor, e a vida inteira sempre foi assim, né? Te dá um limão, você fala, o que eu vou fazer com isso? Teatro é assim, é gambiarra, né? Você vai inventando e dá um jeito. Eu falei, bom, o negócio é esse, eu tenho que trabalhar. E a gente tem que fazer acontecer. Então, como é que vai ser? Então, aí vem essa resistência do seu reexistir, né? Vamos descobrir uma nova forma de fazer a coisa. Ela tem que rolar porque vai ser assim. E aí, então, começaram a ter esses desafios, né? Então, é sempre desafiador a gente pensar no espaço, a gente ressignificar a sua casa, né? Porque a casa, que é um lugar assim que mal eu ficava, porque você sempre está no teatro, né? Agora é o teu palco, a casa é o teu palco, você tem que ressignificar os espaços, você tem que construir ali o seu cenário, a sua luz, a sua, né? Você vai tendo que abrir caminhos para outras possibilidades. E eu tô falando de mim, que eu não sou jovenzinha assim que nem vocês, não. É uma outra geração, que eu sou do papelzinho, de escrever na lousa, de tirar, vamos fazer uma roda, gritar merda. E eu falei, como é que vai ser isso, né? Então tem esse lugar da estranheza, mas eu acho que o mais importante é esse lugar da presença. O que tem que acontecer, e eu acho que nessa relação tem uma questão ética, que sempre foi muito difícil a gente conseguir nas aulas. A gente fala de ética para o aluno, mas está todo mundo lá falando, fala na roda, discute. O que é essa ética? É você estar aqui agora. Você, Thaís, é que eu estou aqui. Nada mais está atrapalhando a gente. Nós estamos aqui. Então, numa aula online que tem, às vezes, 30 pessoas lá, eu não tenho como controlar se essas 30 pessoas estão assistindo a aula ou não, porque elas podem estar com o vídeo desligado e com o som desligado, mas elas estão lá. Então, eu só tenho a garantia ética de que essa pessoa está realmente lá, de verdade, assistindo essa aula. E isso é teatro. É você confiar no outro, que você está aqui e que a gente está junto e que eu estou passando essa energia para você mesmo pelo vídeo. E que aí a gente vai tentar descobrir uma possibilidade de criar. E aí vai pensando em outras coisas, tipo, me manda um vídeo gravado, não conseguiu fazer aqui na hora da aula porque caiu. Eu falei que vai ter uma brincadeira cômica, né? Essa coisa de tô caindo, agora tô voltando. Ah, voltou, caiu! Manda o WhatsApp, liga. A gente começa a ter uma atenção também muito grande. Eu assisti alguns espetáculos online, ao vivo, do Macu, na mostra, e eu falei, gente, os atores, cada um na sua casa, todo mundo ao mesmo tempo, tem que estar super ligado, porque agora eu vou falar, agora eu vou desligar o meu vídeo, agora o outro vai entrar. E quem está assistindo está vendo todo mundo junto. Você fala, meu, que loucura é essa? Quer dizer, é uma atenção que você tem que ter. Então, isso talvez sejam as coisas positivas. A gente descobrir que você tem que ter essa atenção, que você tem que ter essa concentração, que você tem que ter um hábito disciplinar dentro da sua casa. Não vai ter o professor que vai ficar vendo o teu pé se você está com a coluna ereta e se você está fazendo o teu ensaio. Você vai ser o responsável por você mesmo. Então, é esse momento individual do artista, que tem que ser ele sozinho. Eu acho que isso, né, é uma forma de resistir. E quem está fazendo está conseguindo trabalhar sozinho. E conseguir trabalhar desse jeito, porque a gente não parou, tem muitas lives assim. Então, as aulas, elas estão sendo nesse lugar, entende? Eu fico descobrindo possibilidades de dar os exercícios, mas de estar inteira aqui. A diferença é que eu não tenho tanto mais esse espaço corporal para me expandir, não tenho o olhar, o toque do outro, mas a gente pode trabalhar o olhar aqui. Eu estou olhando para você. Eu fiz isso na minha aula, né? A gente ficou um tempão se olhando pelo online, né? Ali, porque tem pessoas que eu nem conheço e eu estou dando aula já, né? No Macunaíma a gente está dando aula. Então, pessoas que eu conheci agora virtualmente, pelo vídeo, que eu não vi pessoalmente. Então, é um outro lugar, mas é um lugar que tem que ter muito carinho, tem que ter muito respeito, tem que ter muito interesse, tem que ter muita vontade. Agora, também as pessoas que não conhecem teatro estão podendo conhecer. Vem alunos, às vezes, que podem se matricular, que está em outro estado, está em outro país e pode fazer uma aula de teatro com vocês. Pode, você pode ter um grupo que tem pessoas de vários lugares. A Carol, que está em outro estado, pode estar aqui com a gente. Então, isso também une de uma forma,
né, muito louca. Você está fazendo um espetáculo, tem 200 pessoas assistindo. Você fala, meu Deus, isso nunca ia acontecer na Embi, né? Nunca ia acontecer no Macunaíma, né? Porque não cabe, porque tem um ingresso também que é vendido e agora é tudo gratuito. Então, a gente também tem que entender essas coisas, né? Então, os desafios para mim são esses, são às vezes mudar um exercício que eu faria no presencial. Então, como é que eu, né, proponho esse jogo, como eu faço que as pessoas interajam, que todo mundo tenha interesse. A gente vai descobrindo. Cada aula é uma coisa, cada turma é uma coisa, a gente vai descobrindo também. Sempre pensar por esse lado positivo também, né? Ver o lado bom das coisas, né? Já pegando o gancho, Renata, tem a Vila da Priscila. Ela comentou aqui. Vila da Priscila. Ela falou em apresentações online, como os atores conseguem sentir a presença dos outros. Você passou por essa experiência de apresentação, né? Isso, não sei, porque na verdade, assim, o semestre passado eu não tive apresentações online porque eu não estava à frente de nenhuma montagem. Eu estava dando aulas de outras, né, de teoria, de corpo, né, para vocês estava dando aula de história, dei aula de formas populares, mas a gente também foi interrompido agora que a gente vai fazer as nossas retomadas. Então, eu não tive essa oportunidade de ter um grupo que eu dirigi fazendo apresentação online. Mas eu assisti vários grupos que fizeram apresentações online. Então, eu posso dizer por mim, como espectadora, que daí eu também não sei que nome é esse. Não sei se é teatro, acho que não é teatro. Não é teatro, é outra coisa. Mas eu não sei qual é o nome. Então, isso que eu falei, né, na aula de história, que isso é um marco histórico. Talvez no futuro, a gente olhando para cá, possa ter um nome. Vai ter um conceito isso que a gente está vivendo, mas eu não sei qual é ainda. Como espectadora, para mim, o mais difícil é manter essa presença. Porque se a coisa está me interessando, eu fico lá. Se não está interessando, eu já estou fazendo qualquer outra coisa. Posso ir na cozinha e tomar uma água. E a peça está rolando. Isso não acontece no teatro. No teatro você está lá, gostando ou não gostando, você nem levanta para ir embora. Você fala, não vou fazer isso com os atores, né? É outra relação. É outra relação. Agora, quem está fazendo, aí eu não posso responder para a Priscila, porque teria que ser os atores que passaram por isso. Você imagine você se eu estivesse fazendo uma cena aqui, se isso aqui fosse uma cena, a gente estivesse aqui, né? Vem um barulho na janela. Como é que eu reajo a isso? Quer dizer, eu acho que tem que ter uma atenção também, uma verdade nisso, uma entrega muito grande. E você tem que lidar ainda com o risco, porque é quase uma performance, né? De cair a internet. Né? De cair na internet, de entrar alguém, porque tem isso também, quando a gente faz pelas plataformas, às vezes entra alguém, um invasor, aparece o vídeo de uma outra pessoa no meio da peça, você fala, como é que eu tiro essa pessoa daqui? Então, eu vou ter essa experiência esse semestre que eu estou montando uma peça, então vamos ver, acredito que até dezembro ainda a gente não esteja no teatro, né? E aí, mas a resposta que eu tenho é essa, são coisas. Então, isso é ver um lado positivo também. O que a gente está aprendendo disso? Né? O que a gente está aprendendo disso? O que para o ator é isso? E você viu quanto também começou a pandemia e logo todo mundo já começou, é live, né? O Grupo Sátiro já fez a peça dele, já está cobrando ingresso, você compra o ingresso, você vai lá, já paga, já assiste, você fala, meu, o negócio já... As pessoas não ficam paradas aqui esperando que alguém faça alguma coisa para você. Sempre foi assim, é a carroça do circo, você vai lá, pinta o telão, né, costura a roupa. Então é isso também. Eu fui lá, comprei um tripézinho para botar o celular, uma luzinha. Eu falei, agora vamos tentar entender isso. Já que é assim. Né? Renata, e no âmbito das artes cênicas, do teatro, tem algo que você gosta mais de fazer ou de abordar algum assunto específico? Por exemplo, você gosta mais de atuar, ou de lecionar, ou de dirigir, ou de dar uma aula de corpo, por exemplo? Tem algo mais que você gosta? Olha, é difícil. Bom, eu gosto muito de lecionar,
e de dirigir, e de estar dentro de um processo criativo. Então, o processo criativo está dentro sempre da licenciatura e sempre da aula, né? Então, como professora, né? Professora de teatro e encenadora de teatro, é isso que eu gosto de fazer, né? Então, como eu te falei, desde 2005 que eu não atuo mais. Então, não é mais a minha praia atuar, mas é a minha praia dirigir nesse sentido do processo criativo, da construção junta, da encenação junta. Agora, eu gosto muito, e aí eu jogo muito isso para as aulas, dentro do possível, né? Do teatro contemporâneo. Eu tateei um pouco ali no meu doutorado, que daí eu já estava no doutorado, a questão da performance, a questão do teatro performativo, a questão dos mascaramentos corporais, dos mascaramentos espaciais, e justamente eu estava trabalhando no doutorado com os espaços urbanos, né? Os espaços urbanos como possibilidade de dramaturgia, como invasão dos artistas no espaço de rua. E agora não tem isso, né? A gente está trancado dentro de casa. Então, é essa invasão da sua própria casa, né? E eu curto muito a cena contemporânea, curto muito essa relação do performático. Então, se eu, né, eu for para um pós-doc, aí eu sempre tateio isso, né? Mas não são em todas as disciplinas que a gente pode falar isso, que a gente possa trazer essa questão. Mas é uma das coisas que eu mais pesquiso atualmente, muito é a cena contemporânea, a questão do performativo e dessa relação com os espaços, né? E o corpo está envolvido nisso. O corpo está envolvido nisso, corpo, espaço, né? Tá ali, né? Então é o que eu faço. E sobre a ideia do teatro, né? Porque teatro é coletivo, a gente precisa do outro. Como estamos em casa, eu já vou pegar o gancho aqui da Priscila. Você acha que dá para ter criatividade sozinho ou sozinha em casa? É possível isso, fazer várias coisas, ter uma mente mais aberta, criatividade em casa, para criar cenas teatrais ou outras formas de teatro, de artes, não sei. Você acha que é possível? Sim, sim, né? Mas aí tem uma questão, claro, que a gente tem que o teatro é coletivo, mas também assim, o teatro ou essa relação que a gente tem de troca, ela está acontecendo porque tem essa troca. Então precisa desse outro, mesmo que eu trabalhe sozinha, porque assim, todo artista, você fica inquieto, você quer criar alguma coisa, você tá lá, você tá falando, tô fazendo máscara, tem gente que tá fazendo bolo, né? Tem gente que tá pintando a casa, né? O artista tá fazendo alguma coisa, os palhaços estão saindo na rua e estão fazendo intervenções na rua mesmo no distanciado. Lógico que é possível criar. Por quê? Porque é o nosso hábito, é o nosso ofício. Eu preparo uma aula assim como eu preparo o meu corpo para atuar, para criar uma cena, né, para desenvolver um texto que eu li, vamos fazer isso. Só que se eu estou fazendo isso, alguém tem que ver. Alguém tem que ver. Ah, ou eu não tô, nenhum artista faz as coisas só para vou fazer a máscara para pendurar na parede. Lógico que não. Eu quero usar essa máscara, eu quero incorporar essa máscara e eu quero que alguém veja. Então essa relação de troca tem que ter esse outro. Por isso que já começa a ser, não é mais individual, é coletivo, né? Tem que ser outro que vai assistir, tem o outro que vai ver, o outro que vai participar comigo, né? E as pessoas vão trabalhando e vão se ressignificando. Eu estou aqui, você está aí, a gente tem que ter o mesmo pano de fundo. Agora eu olho para a direita, agora eu olho para a esquerda, agora o outro olha para cá. Eu acho que é sempre possível, tanto que está acontecendo isso, né? Está acontecendo programas de televisão que está acontecendo cada um gravando na sua casa, como se estivesse falando com o outro, gente. E loucura, né? Loucura, eu acho uma loucura. Mas está acontecendo. E rola, porque daí você começa a aprender outra linguagem, a linguagem da edição, a linguagem do enquadramento, sabe? Aquilo que você fala no teatro, aí vamos enquadrar aqui, vamos botar uma luz aqui. Agora a gente está trabalhando com a câmera. A gente está aprendendo outra forma de pensar. Que eu nem sei, eu desconheço tudo isso. Eu nunca fiz atuação para cinema. Não conheço cinema, não sou iluminadora, só gosto. Bota a luz aqui, quero isso aqui. Entendeu? Você entende o básico só, mas eu sempre tive lá um iluminador maravilhoso, Denilson, o povo, eu quero isso, vocês são loucos, o povo já não dá para fazer isso, mas eu quero. Agora a gente tem que aprender aqui, na nossa casa. Sim, E é muito essa sim. questão É da disciplina. experimentar, né, a ideia. Você tem que descobrir a tua vontade.
Não vai ter ninguém para falar, olha, hoje tem ensaio 9 da manhã. Não, eu tenho que saber que eu tenho que acordar e ligar o computador porque o meu grupo vai estar aqui. O grupo está aqui, como vocês se reúnem, o chá, né? Uhum. Vocês se reúnem em pauta, vocês têm reuniões, vocês têm que descobrir o que vocês fazem, que horas vocês fazem. Tem que ter uma disciplina, senão não sai isso. E é Renata, isso. estou gostando muito da nossa conversa. Pena que o tempo está acabando, né? Porque o Instagram ele dá apenas 1 hora de live e depois ele derruba 10 segundos, ele deixa lá e já derruba e a gente precisa se organizar aqui. Eu estou gostando muito do que você está falando, dos nossos assuntos, das nossas conversas. Gostaria que você falasse, trazesse uma mensagem, na verdade, para quem está começando na área teatral, para quem quer seguir nessa área. É, Fique livre para falar o que você tem aí guardado com você para o pessoal. Ai, gente, olha, eu acho que nada, a gente consegue fazer nada na vida sem paixão. Sem paixão. E teatro e arte é paixão, né? Você tem que estar apaixonado por aquilo que você faz. E é isso, entende? Não espere que o outro vai te dar as coisas. Você que vai se descobrir no seu fazer e essa motivação, né? E não desistir, porque é difícil, fazer tudo é difícil. Tudo sempre foi difícil. Para o artista, tudo sempre foi difícil. Para o professor, tudo sempre foi difícil, né? Então, não é agora a pandemia. A gente sempre teve que lidar com muitas dificuldades, muitas pestes, muitas doenças já aconteceram, né? Muitas ditaduras já aconteceram, e aí é a nossa maneira de se manifestar. Então, a pessoa que busca o teatro, as artes cênicas, né? As artes, na verdade, é porque é um veículo de você poder falar, é o seu momento de você se expressar, de você poder ser quem você é. É muito bom, é uma delícia. E tudo vem depois. Ah, vou ganhar dinheiro, não vou ganhar dinheiro, vou ter sucesso, não vou ter sucesso. Gente, não tem essa resposta. Tem é que você vai ter que trabalhar. É isso. Tem que ter amor, tem que ter paixão, né? E tem que ser bom na hora que faz também. Tem que ser muito bom na hora que faz. Às vezes você fala, ah, não quero ir para essa aula, não quero ir para esse ensaio, mas depois é tão bom que você fala, mas foi ótimo, eu estou renovada. Aí você quer mais. Então é uma loucura, porque a gente não deixa de fazer, porque é muito gostoso. Então faça assim, gostando, tem que ser bom sempre. Renata, É muito isso. obrigado. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar, né? Ainda temos alguns minutos, porém eu não sei ao certo quando que o Instagram vai derrubar, mas eu acho que de tudo que eu tinha para conversar com você, estava tudo aqui organizadinho. E espero que a gente se encontre mais vezes, que a gente tenha muitos assuntos para conversar. Eu gostei muito. Se alguém quiser aproveitar e deixar alguma pergunta aqui, pode deixar, fica à vontade. Gostaria mesmo de agradecer essa oportunidade. Eu fiquei muito feliz de ter sido escolhido entre os três, né? Eu fui escolhido. Eu pensei, nossa, a Renata vai ser um grande desafio, né? Porque ela tem muita experiência. O que que eu vou falar com ela? Eu achei muito importante isso e muito interessante. E me senti bem, não me senti nervoso. Nas outras lives eu estava bem nervoso, né? E hoje eu me senti bem calmo. Então, muito obrigado. Espero te rever logo. Eu sei que nesse semestre eu vou ter aula com você. Gostaria que o pessoal também comentasse depois, porque nós vamos publicar essa live no Instagram. E quem quiser trazer perguntas, vários comentários, fiquem à vontade. Também quero agradecer porque o Grupo Chá se inspirou muito no que você trouxe para nós. Nós tivemos a ideia de falar sobre a história do teatro, de gravar vídeos, mesmo que são curtos, né? Mas a gente pegou muito do que você trouxe para a gente e abordou nos vídeos, acho que você já viu também. E você é uma inspiração para nós. Quero agradecer mesmo. E quem tiver mais interesse em saber sigam a Renata, ela tem um Instagram também. E nós também estamos aqui no Grupo Teatral Chá, que é Cenas que Habitam a Alma.
Também estamos no YouTube e no Facebook. Muito obrigado, Renata. Um beijão para você. Eu amei conversar com você. E até a próxima. Uma ótima noite e até logo. Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. Beijos para todos. Beijo, pessoal. Beijo para todo mundo. Obrigado.